E aí, eu sou o Vitor. E eu sou a Jéssica. Opa, desculpa. Opa, tudo bem? Agora sim. Fala pessoal, a gente como motoqueiro tem o poder da invisibilidade e você como motoqueiro também tem. Pois é, o que você vê não é exatamente o mundo real, O quê? mas sim a melhor aproximação que o seu cérebro consegue fazer com o que os seus olhos percebem. Movimentos rápidos e outras coisas podem passar desapercebidos. Parece estranho? A gente vai explicar. Fica ligado porque se você piscar você pode perder. Dessa vez a gente vai explicar de uma forma um pouco diferente, então não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar muito like nesse vídeo. A gente vai te explicar algumas coisas aqui que talvez até você já saiba, mas tem dica que ninguém nunca te contou. É mesmo? Então não deixa de compartilhar esse vídeo para ajudar aquele seu amigo ou amiga que tem pouca confiança ou malícia para andar de moto. Então, aqui a gente vai começar pelos movimentos sacádicos. É um nomezinho meio estranho, mas se você não sabe o que é, não se preocupa que a gente vai explicar. Sempre que nossos olhos escaneiam de um lado para o outro, nosso cérebro faz uma junção e interpreta de um jeito que faz sentido pra gente. Então, a gente pode nem perceber partes pequenas que foram totalmente ignoradas pelo nosso cérebro. E tem que ser assim, tá? Os olhos viram muito rápido de um lado para o outro. E se o nosso cérebro lembrasse de tudo quando os olhos passam assim, a imagem ia ficar borrada e pouco útil pra gente. Só que não é isso que acontece, né? Quando você olha rápido de um lado para o outro, a imagem parece normal. Só que nessa brincadeira, alguma coisa muito pequena pode passar despercebida. Algo pequeno, tipo um motoqueiro. Por isso que é muito comum muito motorista falar, eu não vi, ou foi um acidente. Isso sim pode ser verdade, inclusive a gente já não viu muitos motociclistas que passaram pela gente. E essa é a primeira forma de ser invisível. Por sorte, a solução para isso é bem simples mesmo. Basta olhar um pouquinho mais devagar. Em vez de fazer movimentos rápidos assim com o olho, faz um pouco mais devagar ou vira a cabeça. Isso já resolve. E algo bem pequeno, tipo um motociclista ou um pedestre, não vai passar despercebido. Agora boa sorte falando isso pro motorista. E da mesma forma, o nosso cérebro ignora algumas coisas que ele acha que são irrelevantes. E isso se chama atenção seletiva. Olha essa avenida movimentada, por exemplo. Conta quantos motoqueiros você consegue ver. E a resposta é nenhum. Pois é, mas quando o texto mudou? Essa é a atenção seletiva. Mesmo no nosso campo de visão, geralmente ignoramos coisas que não são o foco. Aí que tá. Muitas vezes no dia a dia a gente recorre ao instinto e coisas perigosas ou atraentes têm muito mais chances de ser notadas. Isso é ótimo para a sobrevivência. Já que a gente foca em coisas que podem nos matar ou acasalar com a gente. Mas para o pequeno e frágil motoca competindo com máquinas mortais de 2 toneladas... Adivinha quem fica invisível? Bom, então toda vez que a gente vê um motoqueiro reclamando de um motorista de carro imbecil ou que queria te matar, bem, pode não ser bem isso. É muito provável que a verdade não tenha nada a ver com a falta de inteligência ou querer te matar. Quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável. Podia ser o Papa dirigindo um carro cheio de filhotes de gatinhos e não notar um motociclista, porque para ele não é um risco imediato. A gente pode não parecer muito perigoso no primeiro momento, mas uma coisa que ajuda bastante, com certeza, é buzinar. O nosso cérebro entende o barulho da buzina como algo perigoso e, na hora, chama atenção para aquilo. E outra coisa que você pode fazer para chamar a atenção também é usar a cor vermelha ao invés da cor preta nas suas roupas, no seu capacete, enfim. De acordo com pesquisas, a cor vermelha indica o perigo também e também tem essa associação com o atraente, que também pode ser um bônus para que você seja notado. E isso pode salvar a sua pele. A gente tem também um negocinho chamado cegueira periférica. Estudos mostram que a gente perde 90% na nossa visão a 20 graus do centro. Você não consegue focar na gente e ler o que está ali do lado, por exemplo. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. A gente não percebe como a nossa visão periférica é zoada
Porque geralmente o nosso cérebro ele pega o que tá lá e ele interpreta com o que a gente já tá acostumado. Então, na verdade, não é exatamente o que a gente tá vendo que é o que tá acontecendo. É uma ilusão idiótica. Só que isso não funciona muito bem se você está num lugar totalmente desconhecido. O seu cérebro não vai ter um banco de imagens para preencher com o que ele acha que vai estar lá. Isso vai causar dois efeitos. Primeira coisa, você vai ficar mais cansado em lugares que você não conhece, nunca viu, porque o seu cérebro vai trabalhar mais. E o segundo problema é que em áreas residenciais ou áreas que as pessoas estão muito à vontade ou que já conhecem, vai acontecer mais acidente. Olha esse exemplo. Esse cruzamento está vazio nas últimas 10 vezes que você passou por ele. Pode ser que você preste atenção e procure algo novo, mas é bem provável que seu cérebro já entregue uma imagem pronta do que ele acha que vai estar lá. O motociclista invisível. A solução? Bom, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é prestar bem mais atenção em locais que você já está acostumado, principalmente esses que você passa todos os dias. E 2, se movimente. Por pior que a visão periférica seja, ela é muito boa em detectar movimento. Isso provavelmente acontece porque é mais fácil ver algo que quer matar a gente. Mas só contar com o movimento da sua moto nem sempre ajuda muito, tá? Porque muitas vezes tem dois veículos se movendo na mesma velocidade um do lado do outro, e daí vai parecer que não tem movimento entre eles, e isso não vai chamar atenção o suficiente. E para piorar ainda mais, o carro tem um ponto cego muito irritante, aquelas barras laterais nos para-brisas. O carro, na verdade, ele é cheio de pontos cegos, né? Só que conforme a gente vai andando, a gente acaba ignorando tudo isso e acostuma com coisas que constantemente estão no nosso campo de visão. Tá bom. A maior prova disso? O seu nariz. O seu nariz. O seu nariz está sempre lá, então o seu cérebro ignora o seu nariz. Claro, se você olhar, você consegue ver. Mas a maior parte do tempo você está ignorando ele. E você, como motociclista, pode apostar. Se você está nessa região, você está invisível. Por sorte, todos os carros têm esses pontos cegos nos mesmos lugares, né? Então, o que a gente pode fazer para se prevenir é ficar o menos tempo possível nesses lugares. Se possível, é claro, né? Que isso vai te economizar muita dor de cabeça e dores em outros lugares também, né? E por último, a última coisa, o contraste. As Forças Armadas já determinaram, o contraste é o maior fator na hora de você identificar um possível alvo. Claro, eles estão mais preocupados em não levar um tiro, enquanto a gente está mais preocupado em não ser atropelado. Dá uma olhada nesse texto aqui. Se já é difícil, por causa da falta de contraste, ler ele, imagina você conseguir ver outra pessoa para não passar por cima dela. Pelo menos no Brasil é obrigatório ter o refletor no capacete dos 4 lados e isso ajuda bastante no contraste. Mas ainda assim, a maioria dos equipamentos e equipamentos de chuva são o que? Adivinha? Pretos. O ideal mesmo seria que você não usasse só preto na chuva, né? E à noite então nem se fala. E por sorte não chove a maior parte do tempo. E usar capas e roupas com alto contraste não deveria ser tão ruim se você se lembrar que elas são para te proteger e não para você desfilar com elas. Um ponto positivo de você não usar só o preto na moto é que você contrasta bem com o asfalto se você estiver usando outra cor. Você não precisa parecer um agente da CET, mas também não precisa usar tudo preto, né? E além desse problema com contraste, a gente tem um outro problema que não é tão óbvio e não acontece tanto, que é o sol. Todos sabem disso e já sofreram com isso alguma hora. Quando você olha direto para o sol e ele te cega por um momento. Então, essa parte está bem na cara, literalmente. Se você olha alguma coisa que está contra o sol, você não vai ver. Então tem outra coisa. Muitas vezes quando a gente está de moto, o sol está nas nossas costas. E nessa situação, você com certeza vai estar invisível para quem está na frente. Mas dificilmente a gente lembra disso, né? E não é só o sol não, viu? Se você acha que à noite a gente está totalmente a salvo desse problema, pense de novo. À noite o problema é até pior, com muitas luzes que tem nos faróis dos carros, deixando bem mais difícil de ver alguém no retrovisor quando tem aquele canhão de luz na sua cara pelo retrovisor. Sem falar nos carros que vêm no outro sentido,
às vezes com o farol bem na sua cara. Nessa situação, muita coisa fica invisível. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto. E se a gente te ajudou, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que sofre um pouquinho para dirigir, que às vezes acontecem alguns acidentes, que a gente sabe que às vezes acontece, né? E se você acha que é uma utilidade pública, compartilha com mais gente. A gente adora adrenalina, só que não adianta nada se for a última vez, né? E para ter adrenalina sempre e alimentar o nosso vício, a gente precisa fazer com segurança, né? A gente ainda vai ter muita dica nesse canal, então aproveita e se inscreve aqui para não perder nenhuma delas. Até mais!